outro ponto bem tocado e citado pelos vereadores foi o FETAB. O FETAB é uma conquista dos municípios do estado, né, prefeito? Vamos falar isso, e é bom salientar também que foi uma briga que os prefeitos conseguiram na justiça. E eu queria que o senhor falasse também sobre esse assunto. Bom, Paulo, eu não sei se é má fé ou se é desinformação de alguns vereadores que usaram a tribuna agradecendo o governador Pedro Táxi pelas estradas do nosso município, né? Eu confesso que fiquei um pouco assustado, né? Ou os nossos representantes no parlamento municipal estão desinformados, ou eles estão de má fé antecipando o pleito eleitoral de 2016. O FETAB, para esclarecimento da população e desses vereadores desinformados, né, ele foi uma conquista instituída pelo governador Dante de Oliveira. E os municípios receberam o FETAB, não no momento que aí está, mas receberam o FETAB até 2010. Em 2010, esse recurso, ele foi, ele foi desviado, desvirtualizado para as obras da Copa do Mundo. Quando foi em 2014, o deputado José Riva, né, ele fez e articulou a aprovação de um projeto de lei devolvendo esses recursos para os municípios, porque eles viram que estavam fazendo falta para os municípios, porque esse recurso ele foi feito para os municípios terem condições de dar manutenção em suas estradas e pontes. De repente, você veja bem, em 2010 tira-se esse recurso dos municípios. Com que recursos os municípios fizeram isso a partir de 2010, né? Tirando de outros setores, tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas num enorme sacrifício. Vendo esse sacrifício, o deputado articulou junto com os outros deputados e conseguiram devolver esse recurso para os municípios. Não falo aqui, Paulo, não estou aqui elogiando o deputado Riva em si, não estou jogando confete no deputado Riva, mas a justiça ela tem que ser feita. Foi uma articulação dele, um projeto de lei, né, encampado por ele. Feito isso e aprovado pela Assembleia Legislativa, ele foi sancionado pelo governador Simval Barbosa. Quando trocou-se o governo, antes um pouco de trocar o governo, a ProSoja, né, que por coincidência o presidente licenciado na época era o atual vice-governador do estado, o Carlos Fava, a ProSoja ela entrou na justiça para barrar a distribuição do FETAB para os municípios, né? Então os municípios, através da MM, encamparam uma luta na justiça, né, para ter esse direito que não é do prefeito, não é do vereador, não é do governador, é da população, em especial a população da zona rural que mais sofre com estradas e pontes, assegurado. Então, através da doutora Débora, que é assessora jurídica da MM, né, e mais os outros advogados, conseguiram obrigar o Estado a distribuir esses recursos para os municípios. Então, essa é a justiça que eu quero fazer. Eu tenho orgulho de ter um governador como o Pedro Táxi, um governador que está dando transparência, que está combatendo o crime organizado, que está dando uma outra cara para o estado de Mato Grosso, acabando com a corrupção. Isso é um mérito dele, do qual é louvável, né? Mas em relação ao FETAB, em relação ao discurso de alguns vereadores parabenizando o governador pelas estradas, aí eu tenho que discordar e fazer justiça, né? Se tiver algum mérito das nossas estradas estarem melhor, esse mérito se dá à lei que foi criada
a MM, que foi firme, que teve postura e foi buscar na justiça assegurar esses direitos que é do cidadão, ao Conselho do FETAB, que é composta pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na presidência da Cristiane Anzil, ao Sindicato Patronal Rural, na presidência do Euclides Maciel. Tem mérito também os representantes de cada comunidade que vêm uma vez por mês aqui discutir e apontar por onde começar a manutenção das estradas. Tem mérito também os nossos servidores, o seu Chico, o seu Isaías, o Chilado, o Pedrinho, né? O Joa, o Chaia, o Jean Marcelo, né? E entre outros que estão lá na lida, no dia a dia, fazendo um trabalho muito bem feito, com muito amor, com muita dedicação, determinação para entregar uma estrada melhor. Se tiver mérito, Paulo, são essas pessoas, é o secretário Humberto, que também luta muito para dar essa manutenção, e as pessoas que participam dessa distribuição. Esse conselho do FETAB se reúne uma vez por mês para prestação de contas dos recursos gastos, o que foi gasto com manutenção de maquinário, o que foi gasto com ponte, e é nessas reuniões que se direcionam os trabalhos. Tal comunidade está carecendo mais, então não é a vontade pura do prefeito em determinar em qual lugar que é. É importante frisar isso, né? Porque vejam que é um trabalho que tem o envolvimento de várias pessoas, né? Então, se existe mérito em relação a isso, não é o governador, é as pessoas que operacionalizam esse recurso, é a Secretaria de Administração, Finanças, pelo planejamento, a contabilidade, enfim, é a equipe de governo com seus servidores que dão manutenção. Esse conselho é composto também por um representante do Legislativo, que é a vereadora Simone, que participa de todas as reuniões e também representa o Legislativo em relação à prestação de contas e nos encaminhamentos da pauta do FETAB. Inclusive, Paulo, se alguém tiver alguma denúncia para fazer, ela pode ser feita pela Cristiane Anzil, pelo Euclides Maciel, pela vereadora Gilmara Simone e por todos os demais representantes e agentes fiscalizadores do Conselho do FETAB, né? É um recurso que veio e nos ajuda muito a fazer essa manutenção. Quero também a oportunidade, não é só criticar, né? A gente tem que ter a humildade também de reconhecer quando é ajudado. A Câmara aprovou a suplementação do FETAB. Então, por isso, eu quero agradecer em nome, não do prefeito, mas de toda a população rosariense, porque agora nós vamos ter oportunidade de fazer mais pontes, fazer mais estradas, que só para você ter uma ideia, Paulo, dos 1.300 quilômetros de estradas que nós temos aqui no nosso município, nós já fizemos a manutenção de 800 quilômetros, né? Então ainda falta muito chão aí pela frente. Esperamos que até dezembro a gente consiga fazer o máximo, que a gente, não sei se vamos conseguir fazer 100%, porque a nossa estrutura não é tão grande, né? Mas vamos procurar fazer o máximo para atingir os 100% de estradas do nosso município. Prefeito, o ser humano ele é leigo de informações, né? E eu gostaria de perguntar ao senhor, esse trabalho atinge zona urbana ou zona rural? Não, o FETAB ele só pode ser gasto na zona rural. Em que o FETAB ele pode ser gasto? Ele pode ser gasto em manutenção dos maquinários, peça, pneu. Ele pode ser gasto em aluguel de máquinas, né? Ele pode ser gasto em pontes, bueiros, manilhas, tudo que for relacionado a estradas da zona rural. Então, tudo isso você pode gastar. Cidade, não há possibilidade de ser gasto com cidade, e também não pode ser gasto em relação a pagamento de horas extras
e salários ou qualquer tipo de remuneração. Ele só pode ser gasto com estradas e pontes, tudo que for relacionado a isso.